Abra, por favor, a sua Bíblia para uma breve reflexão. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. A partir do versículo de número 7. Lucas 22, a partir do versículo 7, diz assim o texto: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus amigos, com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Amém? Meus irmãos, é um texto conhecido nosso, um texto que algumas vezes já é lido, mas que nesta noite o Senhor inclinou o nosso coração para que nós meditemos em um aspecto específico desse texto, que embora ele seja concernente à Páscoa, servirá para nós na ocasião da Santa Ceia. Observem como esse texto é descrito também em Mateus e Marcos, e cada um desses narradores, cada um desses autores vai trazer informações complementares, auxiliares a isso que foi contado aqui por Lucas. E o Espírito do Senhor levou o meu coração para começar a entender que muitas vezes, por ocasião da Santa Ceia, por ocasião de celebrarmos este culto memorial, pelas nossas fraquezas, por sabermos quem nós somos, algumas vezes o inimigo vai tentar tirar de nós a força, a alegria, a sensação de podermos estar à mesa do Senhor. Observem que o papel do nosso inimigo é mentir, é roubar, é matar. O próprio nome dele já indica parte do seu serviço sujo, que é acusar. E acusar, quando vem da parte do inimigo, não precisa ser uma acusação verdadeira. Se o diabo precisar mentir contra a sua vida, ele vai mentir. Se o diabo não precisar mentir contra a minha vida, ele vai usar a verdade. Mas ele não vai descansar enquanto não tentar colocar na minha cabeça ou no meu coração que eu não tenho condições de estar no culto de Santa Ceia, participando do corpo e do sangue do Senhor, porque eu sou pecador. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que se o inimigo se levantar contra mim, em algumas coisas ele não vai nem precisar mentir, porque a Bíblia diz que Deus, olhando dos céus para a terra, não achou um justo sequer.
O problema da minha relação com Deus, às vezes, irmão Jabes, é que eu quero acreditar, eu quero investir num pensamento de que eu sou perfeito, ou de que eu sou santo, ou de que agora já não tenho mais nada do que me envergonhar. Mas o apóstolo Paulo vai dizer sobre ele assim: miserável homem que sou. Sabe por quê? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E observem que Paulo, o apóstolo, era aquele homem que dizia assim: se fosse para eu me gloriar, se fosse para eu sentar e contar vantagem, eu teria muita coisa para dizer, porque, por exemplo, dentre vocês, ninguém fala mais línguas estranhas do que eu, ninguém tem mais dons do que eu, ninguém foi arrebatado até o céu como eu fui, e lá eu ouvi palavras que eu não posso nem repetir para vocês, de tanto privilégio, de tanta coisa boa que Deus me revelou. Mas este mesmo Paulo vai revelar na sua carta que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava na sua cara. E é aí que ele vai dizer: Senhor, é a tua graça que me basta, a tua graça é o que me basta. Aleluia. E toda vez que você diz essa frase, a tua graça me basta, você está dizendo com a sua boca e com o seu coração: eu sei que eu não tenho merecimento, eu sei que eu não tenho dignidade, eu sei que não faltam em mim falhas, nem culpas, nem mancha, nem mácula que me impediriam de me aproximar de ti. Mas eu queria lembrar aos irmãos e ao santo ministério do Senhor que esse movimento de aproximação não é em direção ao presidente da República, não é em direção ao presidente do Supremo Tribunal Federal, não é em direção àquele maior autoridade que exista sobre a face da terra. Você está andando em direção a Jesus de Nazaré, que conhece você exatamente como você é. Quando eu me direciono olhando para Jesus, ainda que eu esteja fluindo sangue, ainda que eu esteja impura para me aproximar dele, eu preciso tocar, nem que seja na orla do seu vestido, porque eu creio que ele tem poder para fazer cessar a minha maldição. Mas, irmão Jorge, por que o senhor está dizendo isso diante da leitura que foi feita? Porque uma das coisas que o diabo faz nesse processo de acusação que ele levanta contra nós é querer confundir a nossa mente. Repita, por favor, comigo: o meu Deus é onipresente, é onipotente e onisciente. O meu Deus pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Mas não é que Deus tenha lá do céu, irmão Saulo, uma grande televisão, um telão de 1.500 polegadas de altíssima resolução, transmitindo em tempo real as coisas que estão acontecendo na terra. Não, não é assim que funciona na onisciência de Deus. Na onisciência de Deus, o profeta Isaías diz assim: ele chama à existência as coisas que não são, como se fossem aquilo que ainda vai acontecer. Ele diz: escreva aí, porque depois que eu disser que vai acontecer, não tem quem impeça. Na onisciência de Deus, não existe como pegá-lo de surpresa.
Não existe como de repente dizer assim: ó, eita, eu não estava sabendo disso, ainda bem que você me contou. Não, o salmista Davi vai dizer no Salmo 139: Senhor, ainda palavra alguma chegou à minha boca. Alassada eke me anaragaché. Os meus pensamentos ainda informes, eu não sei nem direito o que pensar, o que dizer, mas tu já sabes. E sabe tanto que ele pegou o livro de Gênesis lá no começo, e disse assim a Adão: olha, eu sei que você caiu, eu sei que sua esposa caiu, eu sei que a perdição, a maldade, a crueza chegou dentro da sua vida, mas escreva aí que essa mesma mulher que agora caiu, que está envergonhada, do ventre dela vai sair uma semente. Diga a Satanás nesta noite: você não vai romper a minha amizade com Deus. É muito fácil aquele camarada mentiroso, pai da mentira, homicida desde um princípio, tentar fazer o serviço de fofoqueiro, ficar espreitando a sua vida de janela em janela, de muro em muro, de telefone em telefone, para dizer: agora eu vi, agora você fez, agora você não merece. Mas nesta noite nós estamos cercando a mesa do Senhor, não porque eu mereça, não porque você mereça, mas porque tem um sangue derramado lá na cruz do Calvário. Observem, irmãos, o texto é muito claro no versículo 13, quando diz assim: e indo, tudo encontraram como Jesus dissera. O futuro, aquilo que nós não enxergamos um palmo à nossa frente. Nós não sabemos o que está acontecendo na rua enquanto estamos aqui, mas Jesus diz assim: você vai entrar na cidade. Lá você vai encontrar um homem carregando um cântaro. Qual era a chance de um judeu entrar numa cidade e encontrar um homem carregando água? Porque era serviço para a mulher. Mas quando Jesus mandar, você vai pegar o cântaro, vai encher d'água e vai voltar nesta casa saltando de alegria do Espírito. Porque parece que nós entramos, irmão Magno, num evangelho em que as mulheres dão glória, as mulheres oram, as mulheres pulam e os homens são engessados. Mas nesta noite eu vou voltar com o meu cântaro d'água no ombro. Você vai pegar seu cântaro e vai encher com água de novo, e nós vamos transbordar no Espírito de Deus. Vai lá, entra na cidade. Entra na cidade. Não fala nada com esse homem. Vai observando. Na casa que ele entrar, você vai bater palma e vai chamar o dono. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite? Ele tem teu endereço. Ele tem seu endereço. E sabe o que é que Jesus está observando? Se lá na tua casa tem um cântaro cheio d'água, na sua casa tem um cântaro cheio d'água, essa água pode ser a lágrima que sai do seu coração, essa água pode ser aquela alegria que o Espírito Santo dá, mesmo abrindo a geladeira, ela estando tão fraquinha. Essa água pode ser aquele cântico que você insiste em cantar, mesmo sabendo que as coisas não estão tão boas. Essa água é aquela fé que você usa, vendo a tempestade dentro de casa e dizendo: mas o meu barquinho, quem conduz é Jeová. A onda pode levantar, o vento pode soprar, mas eu ouvi que ele muda o rumo para fazer o meu barquinho chegar do outro lado. Chama o dono da casa.
lá dentro da sua casa, Jesus está perguntando assim: tem lugar para eu cear com você nesta noite? É aí que nós chegamos no problema do texto. Talvez você queira dizer: tem, Senhor. E como a mulher samaritana com um cântaro para pegar água, mas diante de Jesus, aleluia, diante de Jesus não tem como esconder quem eu sou. Diante de Jesus não tem como dizer assim: não, o Senhor entendeu errado a minha história. Não, eu sei quem você é. Você está entendendo que Jesus não tem vergonha de você, mesmo você sendo quem você é exatamente, porque Ele diz assim: eu sei que você é pó, eu me lembro da sua estrutura, e eu estou aqui nesta noite para dizer que foi por causa disso que eu fui moído, que eu fui traspassado, que eu subi na cruz, que eu fui vituperado, que eu fui humilhado, para dizer a você: a sua vergonha, a sua culpa, a sua acusação, eu já carreguei no madeiro e já rasguei a condenação que havia contra você. Mas, irmão Jorge, é porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo logo agora essa semana. Mas Ele sabe. Eu aprendi, irmãos, que o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz não faz de mim um super-homem perfeito. Esse sangue, aquele Calvário, aquela cruz, aquele Jesus pendurado, toda vez que eu caio, toda vez que eu fraquejo, me lembra que eu preciso de um Salvador. Me lembra que eu preciso de alguém perfeito. Me lembra que eu preciso que alguém me substituísse, porque como foi pregado aqui domingo, eu não tenho como conseguir cumprir o ordenamento do Senhor, as ordenanças do Senhor perfeitamente. Eu sou falho. Muito bem, eu vou conseguir guardar o sábado, mas eu não vou amar o meu inimigo como Jesus quer que eu ame. E eu vou estar descoberto, porque quem derruba um traço da lei desfaz todos. Mas esse futuro que você tem vergonha já era conhecido de Jesus. Assim como Ele sabia que o homem ia passar com um cântaro, assim como Ele sabia a casa para onde o homem ia, assim como Ele sabia quem era o dono da casa, assim como Ele sabia que na casa tinha um cenáculo grande, assim como Ele sabia que no cenáculo grande tinha a mobília certa para celebrar aquela Páscoa, nesta noite Ele sabe que dentro de você tem lugar para Ele. Ele sabe que dentro de você tem um cântaro clamando por água, pela fonte que jorra para a vida eterna. E em nome de Jesus, você vai sair daqui nesta noite dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Não é o quanto você acerta por dia, não é se você errou mais hoje do que ontem, é o quanto você confia em Jesus e se abraça a Ele como seu Salvador. Não é o quanto você está conseguindo chegar na perfeição, mas é o quanto você confessa que sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou a lugar nenhum, eu só tenho esperança e vida se eu estiver nele. Esta ceia, este memorial, não é para os infalíveis, é para os fracos, pecadores, os cansados, abatidos, que precisam de alívio. E nesta noite, não deixe o acusador afastar você da comunhão. Quando o pão passar,
quando o sangue de Jesus passar simbolizado pelo vinho, confiando nele, estenda sua mão e celebre conosco esta ceia, até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. O inimigo não vai mais lhe afastar da mesa do Senhor, até que ele venha, em nome de Jesus.